Olá, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Silvio, aqui diretamente da cidade de Foz do Iguaçu. Quero dizer que é um grande prazer estar novamente junto com vocês, mesmo que através aí das ferramentas tecnológicas, mas que bom poder estar mais uma vez aqui para juntos compartilharmos aí a palavra de Deus. Falar um pouquinho aqui do trabalho de Foz do Iguaçu. Nós ainda continuamos na quarentena, não há possibilidades da gente reunir as crianças aqui na garagem de nossa casa. Os casos aqui em Foz do Iguaçu aumentaram consideravelmente. Nós estamos tendo cerca de 60 a 80 casos confirmados ao dia. Isso já fazem aí um mês que nós estamos nessa crescente. Então os órgãos aqui competentes estão muito preocupados, de maneira que nós ainda não podemos voltar com o culto com as nossas crianças aqui aos sábados, e também os nossos cultos de quarta-feira à noite e de domingo à noite, como fazíamos aqui na nossa casa. Quanto ao Paraguai, o Templo Bautista em Cidade del Leste, o Paraguai ele já está mais flexível quanto à quarentena. Porém, a ponte ainda está fechada e nós acreditamos que passará muito tempo ainda fechada, devido aos casos muito altos aqui, né? Um número de casos muito alto aqui em Foz. O Paraguai, eles estão se preservando muito devido a estrutura que o Paraguai possui na saúde, então eles estão se precavendo muito. Porém, já fiquei sabendo que alguns casos lá de Covid aumentaram, então eles estão também pensando em endurecer um pouco mais a quarentena. Teve até muitos protestos do lado paraguaio, muitas pessoas presas. Peço aos irmãos que orem, né? Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo Paraguai, pela Argentina aqui também. As fronteiras aqui estão todas fechadas, mas esperamos que em breve, né, as coisas possam se normalizar. Estamos orando por isso, estamos pedindo a Deus misericórdia. São muitas pessoas, muitas famílias que estão perdendo seus entes queridos, e a gente sabe de amigos que estão infectados, então isso nos preocupa, nos entristece, mas é um momento de nós estarmos orando, confiando em Deus, não entrando em desespero, sabendo que o nosso Deus está dirigindo todas as coisas. Amém? Então tá bom, meus queridos, vamos para o nosso estudo de hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1. Hoje nós vamos estar estudando sobre as variáveis da vida. Então vamos lá. Capítulo 16, versículo 1 do livro de Provérbios. A palavra do Senhor diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Mais uma vez, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Vamos orar. Pai, Deus querido, Deus amado, entramos neste momento na tua presença, Senhor, certos de que o Senhor está nos ouvindo. Antes de mais nada, queremos pedir a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que nós sabemos que deveríamos de ter feito e não fizemos. Deus esteja nos abençoando nesses minutos que vamos ter aqui, que nós possamos aqui, ó Deus, aprender da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, venha acalmar o nosso coração, venha nos fortalecer, ó Deus, e que se porventura houver pessoas que estejam assistindo, ó Pai, este vídeo, e que porventura ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, possam, Senhor Deus, ao final desses minutos, pensar, ó Deus, sobre a sua vida, pensar sobre o destino da sua alma, e que possa, Senhor Deus, tomar a decisão, ó Pai, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim também como, se alguém, ó Pai, está afastado dos seus caminhos, ou está desanimado, ou mesmo devido a tudo isso que está acontecendo no mundo, Senhor, essa pessoa está passando por momentos de dificuldade. Te peço que venha trazer paz, ó Deus, e que venha estar
fazendo com que essa pessoa tenha sua fé fortalecida. Deus, muito obrigado. Nos abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Todos os anos nós fazemos planos, né? Todo 31 de dezembro nós fazemos planos. Eu fico imaginando nesse último dia 31 de dezembro que aconteceu no ano passado, de 2019, quando as pessoas se confraternizavam pelo final de um ano, fazendo todo o balanço sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins, sobre os planos que foram executados, os que deixaram de ser executados e muito mais que isso, né? Os planos para 2020. É interessante isso, né? Ao longo do tempo, nós, seres humanos, devido ao avanço tecnológico, devido ao progresso humano, porque imagina, há 100 anos atrás, se nós formos pensar, 100 anos atrás, né? O que era a tecnologia? O que era o ser humano? Nós andávamos em carroça. Quando eu digo nós, né, os seres humanos, que na época existiam, óbvio, né? As pessoas, para fazerem uma ligação, há 50 anos atrás, uma pessoa para fazer uma ligação interurbana, ela tinha que ligar para telefonista, agendar um horário. A pessoa do outro lado precisaria estar esperando naquele horário para que pudesse então fazer essa ligação. Olha só, muitas pessoas há 50 anos atrás não tinham televisões nas suas casas. As televisões eram preto e branco. Imagina isso. Hoje nós temos casas que têm 3 televisões. Tem casas que no mínimo tem que ter 2. Uma é um absurdo, né? Mas tem casas, por exemplo, que as pessoas têm 2, no mínimo 2 televisões, 3, né? Enfim. Então, nós vimos ao longo do tempo, e principalmente nesses últimos anos, eu vou colocar aí os últimos 100 anos, a tecnologia avançar de uma maneira espetacular e estrondosa. Como eu disse, há 50 anos atrás, você, para fazer uma ligação, precisaria agendar com a telefonista. Hoje, com os nossos smartphones e tablets e coisas assim, você consegue fazer uma chamada de vídeo, veja só. Você consegue fazer uma chamada de vídeo e conversa com uma pessoa que está do outro lado do mundo. E esse progresso, essa capacidade do ser humano de se desenvolver, foi afastando ele cada vez mais de Deus. Foi fazendo com que o homem se sentisse autossuficiente. Como alguém que detém todo o poder. Como alguém que não tivesse um criador, não tivesse alguém que estivesse ali e que criou todo esse mundo e que, embora nos permita o livre-arbítrio, tudo está nas mãos de Deus. Ele continua reinando, poderoso e soberano. Veja, quando nós lemos aqui do coração do homem, são as preparações. Talvez em muitas Bíblias a tradução é o coração do homem faz planos. E eu quero dizer para você que não é errado fazer planos. Não, nós não devemos pensar, olha, eu não posso fazer planos porque a resposta vem do Senhor, então eu não vou planejar nada. Não, não é isso. A questão é que nós precisamos levar em conta aquilo que nós chamamos de variáveis. Eu tenho pregado e eu tenho falado algumas vezes, né? A última vez que eu preguei, se eu não me engano, aí para os irmãos, eu acho que foi com jovens, pelo Zoom, eu disse sobre ser constante, e aí eu usei a matemática para falar, né, sobre o que é ser constante, e hoje eu queria falar das variáveis. O que é uma variável? Variável é algo que muda, é algo que é uma surpresa. Para você que gosta de matemática, que eu acho que é a maioria aí, você lembra lá das equações de primeiro, segundo grau, que a gente tem lá as incógnitas x e y, e aí os alunos perguntam, mas por que colocar letra, né? E aí um amigo meu fez uma definição bem legal, é que letra pode ser qualquer número. E é tão interessante isso, porque uma variável ela pode mudar tudo num resultado, e é verdade. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 2 dá 4, mas se eu fizer 2 vezes 5 dá 10.
Mas eu não vou dar aula de matemática, só queria te explicar a variável, ou as variáveis. As variáveis são coisas que podem fazer tudo mudar, né? Imagine uma gota de limão em 1 litro de leite. Uma gota de limão, ela é muito pequena se comparado a 1 litro de leite, mas uma gota de limão pode azedar todo o leite. Quem é cozinheiro sabe que pode aproveitar em muitas coisas, para fazer muitas coisas, mas pode mudar, pode estragar. E as variáveis, elas fazem isso com a nossa vida, e nós vivemos muito nesse mundo que é variável, tudo pode mudar, tudo pode ser transformado. E veja, nós estamos vivendo um período, e talvez você nunca pensou que chegasse ao ponto de, olha, não podemos estar na igreja, não porque fomos impedidos de adorar a Deus, mas por uma questão sanitária, por uma questão de saúde, e aí a gente não pode estar na igreja. Talvez alguns irmãos aí de mais idade estão pensando, puxa, nós nunca vivemos algo assim, nós nunca pensamos passar por isso, mas nós estamos por causa de um vírus tão pequeno, algo que é microscópico, tão pequeno que é até difícil de mensurar o seu tamanho, o seu peso, mas que fez com que todo mundo, as nações mais poderosas do mundo, se fechassem, com que pessoas de cidades como São Paulo, como Nova York, como Paris, ficarem em casa e não saírem para trabalhar, algo inimaginável se disséssemos o ano passado que isso iria acontecer. E Jesus, ele fala sobre essa questão do ser humano se achar autossuficiente quando nós vamos lá para o livro de Lucas, no capítulo 12, Lucas, capítulo 12, no versículo 16, nós vemos aqui Jesus falando através de uma parábola, e nós sabemos que as parábolas são histórias que têm um fundo, um ensinamento, né? Que ela traz para nós um ensinamento para as nossas vidas. E no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei os outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aqui Jesus está falando sobre essa falibilidade dos projetos humanos. Às vezes nós planejamos a nossa vida. Quantas pessoas planejaram talvez esse ano em se casarem? Eu tenho amigos, né, da minha turma de faculdade. Eu não, mas eles se formariam esse ano. E todos já estavam com planejamentos de ir embora para outras cidades, de começarem a trabalhar, atuar na área e coisas desse tipo. E tudo isso foi suspenso, né? Nós estamos sem aula. As pessoas que iriam se casar e fazer grandes festas, ou estão esperando, ou se casaram e fizeram festas modestas, né? Pessoas que talvez fizeram planos de fazer os seus aniversários e estão aí fazendo lives com a sua família para poder comemorar, porque não podem estar juntos. Veja que os planos, eles dependem de variáveis. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sobre essas variáveis e sobre tudo isso, repousa o poder de Deus. Até mesmo essas variáveis dependem da vontade de Deus. Vamos recordar quantos milagres Jesus realizou. E se formos destacar alguns, podemos falar sobre Lázaro, que há 3 dias estava morto. E o Senhor Jesus o ressuscitou. Então, nós podemos falar sobre a falibilidade dos projetos humanos, mas jamais vamos questionar o poder de Deus. E o poder de Deus está acima de todas essas coisas.
Deus, ele não cochilou e apareceu o coronavírus. Deus não se esqueceu da humanidade e de repente veio uma enfermidade que está ceifando vidas de muitas pessoas. Não, em todas essas coisas, o nosso Deus tem um plano. E os planos de Deus, como diz a canção, são maiores do que os meus, são maiores do que os seus. Os planos de Deus estão acima de todas as coisas. Veja, Tiago nos ensina sobre como nós devemos tratar os nossos planos. No capítulo 4 do livro de Tiago, no versículo 13, diz assim: E agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Veja, Tiago está dizendo sobre esta debilidade dos planos humanos em muitas vezes pensar coisas. Eu sempre falo para as minhas filhas, né? Nós que já passamos aí pela adolescência, pela juventude, e a gente dá conselhos, né? Vai sair, a gente fala, ó, não esquece de levar a blusa, né? Você tem asma. Coisa de pai e de mãe mesmo, né? Minha mãe fazia as mesmas coisas comigo quando eu estava lá adolescente, jovem, e a gente faz hoje com os nossos filhos, né? E eu vejo a teimosia que é você fazer o menino entender, né? Toma cuidado ao atravessar a rua, né? Não vai chupar bala de que te derem, aí, né? A pessoa fala, nossa, meu pai e minha mãe só vê essas coisas, mas não é a experiência nos leva a isso. E aí eu fico vendo que às vezes os jovens, eles pensam que a vida deles vão durar para sempre. Eles acham que, nossa, eu posso fazer planos, só os velhos estão morrendo. Isso não é verdade. Os jovens também, todas as pessoas, a morte ela é a mais democrática de todas as coisas que existem nesse mundo, porque ela não escolhe sexo, não escolhe posição social, não escolhe se é pobre, rico, se é novo, se é velho. Ela vem, ela leva a pessoa. Então nós pedimos assim, olha, tome cuidado, né? Mas eles se acham autossuficientes e assim é o homem muitas vezes. Os nossos planos, eles muitas vezes a gente pensa em fazer as coisas e esquecemos que a vontade de Deus está sobre todas as coisas. Talvez existam pessoas que estão decepcionadas com o que está acontecendo, decepcionadas com 2020. Eu vou te dizer, não houve um ano que nós aprendêssemos tanto sobre a vida, sobre Deus, sobre o poder de Deus como 2020. Não houve um ano até hoje, eu acho que dos últimos anos, dos últimos 100 anos até hoje, que não houve um tempo que nós aprendêssemos mais sobre Deus. Porque nós estamos vendo pessoas morrerem. Nós estamos vendo pessoas queridas nossas acometidas por essa doença. Nós estamos vivendo um tempo em que nós nunca imaginamos na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós pensávamos que nós éramos super... me fugiu a palavra agora. Mas que nós éramos autossuficientes. Essa é a palavra. Porque pensávamos que éramos autossuficientes. E de que algo assim jamais aconteceria na nossa vida. A verdade é que precisou vir um vírus microscópico para nos mostrar o quanto somos dependentes da graça de Deus. Não é ruim fazer planos. E eu vou encerrar indo novamente para o livro de Provérbios, no capítulo 16. E eu vou te dizer, não é errado fazer planos. Pastor, é errado, eu não posso planejar. Você pode planejar, você deve. Mas veja o que a Bíblia diz, na segunda parte do nosso versículo. Na primeira diz, do homem são as preparações do coração. Mas veja a parte B do versículo. Mas do Senhor a resposta da boca. Faça planos, não é pecado. Mas não se esqueça, existem variáveis.
mas acima dessas variáveis está o nosso Deus. Faça planos, sim, mas não deixe Deus de fora deles. Olha, talvez a gente planeje viver muito, mas eu quero te dizer, viver muito sem ter Deus, sem ter Jesus na sua vida, é um grande desperdício. Porque existe uma eternidade. E o maior plano da minha vida é essa eternidade ao lado do meu Deus. Se você ainda não fez essa decisão de entregar a sua vida e os seus planos na mão de Deus, faça. Ele vai cuidar de você. Ontem estava com a minha filha cantando um hino. E esse hino, ele é muito lindo porque ele diz: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Né? Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Esses são os planos verdadeiros que estão nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por esses minutos. Nós vamos orar agora. E eu quero abençoar a sua vida e dizer que Deus está acima de tudo, até das variáveis. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder pregar a tua palavra, mesmo que à distância, mesmo que através de uma ferramenta tecnológica. Mas eu te louvo, Deus, porque mesmo o coronavírus não parou os seus planos, mesmo o coronavírus não parou a sua igreja de te adorar e de aprender. Pai, nos abençoe. Mesmo assim, te pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia das nossas vidas e que essa pandemia passe e que nós possamos voltar, ó Deus, mas não voltar da mesma forma que antes, voltarmos diferentes, com mais vontade, com mais desejo de te servir, com mais entrega, e que os nossos planos, Senhor Deus, possam estar nas tuas mãos e que o seu nome seja glorificado. Que cada alma, que cada pessoa que ouviu esta mensagem possa se sentir edificada, Senhor. E que se ainda não tomou a decisão de andar ao lado de Jesus e de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, que assim o faça. Se há alguém desanimado ou mesmo afastado dos teus caminhos, Senhor, traga-os de volta em nome de Jesus. Pois é em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, você que ouviu esta mensagem. Fique com Deus. Muito obrigado pela oportunidade.